Nas questões da psicologia, encontramos uma gama de fenômenos que vem merecendo estudos bastante interessantes. São os fenômenos da obsessão. Quando a psicologia trabalha a questão obsessiva, procura nos mostrar que o indivíduo vivencia essa experiência todas as vezes que nele se manifestar alguma ideia fixa. A característica basal da obsessão é uma ideia que não cessa, que obsessiona, que perturba o indivíduo e não o abandona. Esteja fazendo o que for, ele está pensando naquilo. Esteja vivenciando o que for, onde estiver, é aquela ideia matriz chumbada na sua estrutura mental. Isso caracteriza um fenômeno obsessivo. Imaginemos uma pessoa ciumenta que tem a fixação por algum objeto idolatrado, amado, querido, gostado, desejado. Esse objeto se torna algo perturbador a tal ponto de se transformar num fenômeno obsessivo. Costumeiramente, as criaturas com quadros de neurose apresentam certas repetições obsessivas. Natural é pensar então que a psicologia vem tratando dessas questões com relativo êxito, porque vai buscando onde e como esse estado teve começo na alma ou na mente do indivíduo. Existem outros tantos fatores que poderão desencadear na criatura humana esse tipo de fenômeno obsessivo. Há criaturas que são, por si mesmas, do contra. Para elas, nada vai dar certo, ninguém é bom ou honrado, nada presta, são pessimistas, são negativas. Óbvio que, ao alimentar esse estilo de vida mental, esse modo de pensar e de ser, vão se caracterizando por uma fixação de ideias em torno de pessoas, de casos. Têm constantemente a mesma ideia sobre determinada coisa, disparatada quase sempre. Costumam ser fanáticas, obsessivas, se agarram a pessoas, a objetos e passam a se nutrir dessa tormenta. É a obsessão psicologicamente considerada. Essas criaturas, naturalmente, vivem muito mal, e quem com elas conviva ou esteja à sua volta estará igualmente sendo bombardeada pelas consequências dessas atitudes, dessa obsessão. Acontece que quando pensamos numa criatura humana com todos esses encaixes mentais negativos, pessimistas, do contra, não podemos olvidar que ela será facilmente alvo de mentes desprendidas do corpo físico, mentes espirituais, ou, se quisermos, seres espirituais, que também compartilham dessas propostas do pessimismo, do negativismo, do contra. Como somos nós os chamarizes daquelas criaturas espirituais que nos acompanharão, positivas ou negativas, começará então um processo obsessivo diferenciado. Todas essas características do negativismo, do pessimismo, as neuras, engendradas na intimidade do ser, podemos denominar autoobsessão. É um processo obsessivo que a criatura se impõe, um processo de fixação ao qual a criatura se ajustou. Mas, quando entram elementos espirituais no contexto, quando entram mentes desencarnadas se aproveitando desse material mental que é exalado, teremos a heteroobsessão, a obsessão provocada por seres fora do indivíduo perturbado. Naturalmente, esses serão seres espirituais perturbados, se valendo da perturbação da criatura humana. Da mesma maneira que as moscas se valem das feridas abertas ou dos produtos expostos que exalam aquelas substâncias por elas buscadas, ocorre no campo mental, no campo do psiquismo. A cada um, afirmou Jesus, é dado conforme suas obras. Se nos atiramos à obra do negativismo, do pessimismo, teremos criaturas do mesmo naipe, do mesmo teor, que do outro lado da vida nos inspirarão negativamente. Todas as vezes que abrimos as portas da nossa mente para que outros indivíduos nela penetrem, corremos riscos. É como alguém que deixasse aberta a porta de sua própria casa. Dentro de sua casa é o seu domínio, o seu domicílio, mas se entrarem pessoas estranhas, desejosas de controlar sua vida, tudo se tornará negativo, difícil. É nesse quesito que encontramos as referências evangélicas a nos apresentar Jesus Cristo, exortando aqui as criaturas, libertas dos espíritos maus, que as obsidiavam, vigiassem as entradas de sua emoção, de seu sentimento, fechassem as portas ao assédio deles. Conforme o Evangelho de Mateus, Jesus assinala que quando isso não ocorresse, o perturbador voltaria, acompanhado de mais 7 espíritos. 7 é um número cabalístico judaico. Jesus, ao orientar Simão Pedro na questão do perdão, diz que deve perdoar 70 vezes 7. O candelabro judaico tem 7 braços.
Portanto, 7 é um número místico entre os judeus. Naturalmente, quando Cristo estabeleceu que o perturbador voltaria com mais 7 espíritos, refere-se a que seria um grupo de entidades. É como qualquer doença na sua recidiva, que costumeiramente é mais grave do que a doença em si, porque encontra o organismo fragilizado. Assim, os processos obsessivos são tratados devidamente enquanto auto-obsessão, quando se convertem em hetero-obsessão, quando existem outras mentes encarnadas ou desencarnadas propiciando a gravidade do processo, ficam de mais difícil solução. Haverá necessidade da ajuda de terceiros, desde que houve uma intervenção de terceiros no processo da tormenta obsessiva do indivíduo. Se a casa mental, a sua casa íntima, foi aberta, permitindo que terceiros adentrassem e estabelecessem balbúrdia, tumulto, dificuldades, haverá necessidade de que outras pessoas ajudem a desfazer ou minorar o problema. É então que os indivíduos que já apelaram para a psiquiatria, para a psicologia, para vários tratamentos terapêuticos diversos, vão buscar a ação da fé. É nessa hora que nos recordamos da oração. É importante colocar a mente em sintonia com o mais alto, com Deus, através dos bons anjos, através dos bons espíritos, dos seres imortais que respondem na terra em seu nome, junto às nossas necessidades. Temos que apelar para a oração e, naturalmente, essa oração tem que partir de dentro, não poderá se constituir apenas em uma repetição de palavras ou de fórmulas mágicas. Para que haja sentido, a prece tem que brotar do cerne, do íntimo, da alma da criatura. Esse é um aspecto. Depois, o que se encontra perturbado deve ser estimulado a aprender a lidar no bem. Levar alimento a um necessitado, ajudar a uma criança que precisa de material escolar, visitar uma obra de assistência para dar banho em uma criança, num idoso, fazer um curativo, cortar cabelo, cortar as unhas, numa palavra, servir. Há muitos serviços pequenos e úteis que poderão ser realizados por esses que se encontram vivenciando o processo obsessivo. Mudar a vida interior é a grande necessidade. Se não mudarmos a nossa composição íntima, será muito difícil nos libertarmos da perturbação obsessiva, da hetero-obsessão, porque os vampirizadores, as entidades negativas, se aferram a nós pelas portas que lhes oferecemos. Todo processo obsessivo tem origem na nossa intimidade, na nossa auto-obsessão, nessa perturbação que nos consentimos e que depois costuma ser muito difícil rechaçar. Mas, quando temos essa consciência, essa busca de Deus, essa vontade de cura, a oração e todos os seus componentes muito auxiliarão a resolver o problema.